Boa noite a todos. Boa noite. É sempre com imensa alegria, né, que a gente se encontra aqui nesse canto que tanto nos acolhe, né? Nos momentos de felicidade e nos momentos mais doloridos. Jesus está sempre com a gente. Ele é o esteio, né, que a gente deve procurar, porque Ele jamais nos abandona. Quais forem as situações que nós passamos, Ele sempre vai estar ali, dando aquele apoio que tanto a gente necessita, ainda pela fragilidade que a gente vive, né? Pelo nosso equilíbrio, ser frágil. Então, essa casa é abençoada, poder estar aqui dentro. Eu agradeço muito a oportunidade que eu tenho na minha vida. Tive e tenho de estar aqui dentro. Momentos que me trazem muita força, muita energia positiva, né? Muito equilíbrio para a gente vencer as dificuldades que a gente tem aí fora. Então, é muito importante que a gente, aqueles que acharam esse caminho, é um privilégio, né? Porque quantos ainda estão aí fora, passando por situações dificílimas e não tem esse amparo, né? Esse entendimento que a doutrina espírita nos traz. Então, eu acho que esse entendimento é fundamental e importante que a gente se esforce em adquirir, seguindo o que Jesus falou, né? Amai-vos e instruí-vos, porque a gente nunca sabe o nosso futuro, as provas que nós teremos que ultrapassar. Então é preciso que a gente esteja se fortalecendo à altura, para quando elas vierem, a gente estiver forte com a nossa fé suficiente, para não balançarmos diante das dificuldades que atravessamos. Bom, então hoje vamos falar desse sentimento, né, tão bonito que é a compaixão, onde a gente vê pessoas em dificuldades, né, e a gente brota esse sentimento dentro da gente. Mas não é só com as pessoas que estão em dificuldades que a gente deve ter essa compaixão. São justamente com aqueles que a gente tem maior dificuldade. Então, para isso, eu fui buscar no Evangelho, né, a parte da indulgência, que nos ajuda a entender melhor, para a gente conseguir chegar nesse sentimento de compaixão, né? Então, é isso que a gente vai dar uma olhadinha aí hoje. Vamos ver o que o Evangelho nos mostra, né, sobre a indulgência. A indulgência, espíritas, queremos falar hoje da indulgência. Sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então a gente ainda, é difícil a gente estar usando esse sentimento tão importante, né? A gente ainda está muito longe, a gente precisa trabalhar para que a gente vá se aproximando desses sentimentos tão nobres, né? Que Jesus veio trazer para a gente e mostrar o caminho para que a gente chegue nesses sentimentos. É para isso que a gente está aqui, propósito da nossa vida, né? A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não daquelas com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Então, todo mundo sabe as tendências que tem de
comentar da vida do próximo, né? Eu acho que isso mal todo mundo sofre e a gente precisa estar muito atento a essa tendência que todo mundo tem. E a gente precisa estar vigilante para não dar abertura, né? E quando a gente estiver no meio também não compartilhar. Não, porque a gente tem uma tendência em entrar com muita facilidade nesses tipos de conversa. Eu acho que é um calcanhar de Aquiles nosso, uma fraqueza, e a gente precisa estar muito vigilante quanto a isso. Precisamos estar atentos. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos, quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Então, a gente tem aquela facilidade de ver o cisco no olho do outro e a dificuldade para enxergar a trave que está no nosso, né? Porque é mais fácil, né, ver o defeito dos outros e não focar nos da gente, trabalhar os problemas que a gente tem. Essa é a finalidade, essa é a responsabilidade que o Espiritismo nos chama, né? E a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. E a gente tem que estar prestando atenção. Se a gente quer um futuro melhor, a gente tem que estar prestando atenção nos pequenos movimentos, nas pequenas atitudes da gente, que trazem consequência para a gente. E são consequências sérias, né? Porque são tendências nossas que vêm de há muito tempo e a gente precisa ter o propósito de combatê-las, né? Tá atento e modificar. Eu acho que é essa a responsabilidade que o Espiritismo traz para a gente. Você está entendendo e se movimentando na sua modificação interna e não está vendo o problema dos outros, né? Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita. Eu adoro essa frase porque serve muito para mim, principalmente para mim, porque eu tenho essa mania de ser mais duro, mais rigoroso, principalmente com meus filhos. É uma dificuldade que eu tenho comigo, então é ótimo para mim. E esse rigor afasta, desencoraja, irrita. Então, como não é gostoso aquelas pessoas que têm aquela palavra gostosa de aconchego, atrai, acalma, reergue e encoraja, né? Então veja só que com um proceder da gente, a gente modifica a situação, principalmente no nosso lar, que a gente tem essa tendência em ser mais rígido, porque a gente tem a nossa maior liberdade, agimos mais espontaneamente, e isso traz dificuldades. Eu falo principalmente para mim, porque eu tenho essa dificuldade. Então a gente precisa ser mais tolerante, mais saber reerguer o outro, incentivar, encorajar diante das dificuldades, né? Então são coisas, conceitos que eu acho de fundamental importância. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Então veja, a gente vai colher o que a gente planta, né? Como que a gente quer que o alto seja indulgente com a gente, se a gente não é indulgente com o nosso semelhante, com as dificuldades dos outros? A gente precisa buscar entender o porquê da dificuldade e ser tolerante.
Então são coisas que a gente precisa estar trabalhando para chegar no sentimento de compaixão. Porque senão, se a gente não trabalhar esses sentimentos que ainda são muito vivos dentro da gente, a gente não vai conseguir ter compaixão por aqueles que a gente está errando. A gente está enxerga o erro com muito mais facilidade no outro. A gente precisa se voltar para a gente. Se o outro está errando, a gente tem que até saber discernir se ele está errando ou não, mas não condenar, não julgar, não se afastar. Eu acho que essa é a dificuldade nossa. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoarmos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela proporciona. Agora a gente fala no Pai Nosso, a gente fala, Pai Nosso que está nos perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Mas a gente fala isso, faz o Pai Nosso de uma maneira mecânica para atingir os objetivos que a gente quer. E nem sempre são objetivos tão nobres assim. Então veja, quando a gente fala de uma coisa mecânica, não está pensando no compromisso que a gente está falando aquelas palavras. Então a gente vai ser perdoado como perdoarmos. Então é importantíssimo, e quão dificuldade é a nossa de perdoar os nossos irmãos. Como a gente se afasta daqueles que a gente tem dificuldade. Então é difícil, né? A gente precisa estar atento. Como que a gente vai ter compaixão? Como que vai nascer se a gente é tão rigoroso, né? Como é que o Pai quer que a gente perdoe as nossas faltas se nós não perdoamos os nossos irmãos? Então é preciso a gente estar atento para isso, para que a gente vá trabalhando essas dificuldades que a gente tem dentro da gente. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia, é a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outro, e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e de virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas obras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Então, olha lá, o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Por que a gente condena? Porque a gente se acha melhor. É o nosso orgulho. Eu sou melhor do que ele. Então, como que eu vou ser caridoso com os defeitos que ele tem? Se eu me acho melhor. Então, o orgulho me afasta da caridade. Eu preciso... O que está falando lá? Caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Se eu não me pôr numa posição humilde, eu não vou ter compreensão com os defeitos do nosso próximo. Eu não vou estar sendo caridoso com o erro do nosso próprio, em que eu estou cheio desses erros também. Como que eu posso estar condenando? Pelo meu orgulho. É meu orgulho. Por isso que eu acho melhor do que o outro.
Por isso que eu condeno no outro. E com isso eu me afasto do outro. Então a gente tem que se pôr numa posição de menos. Eu também tenho meus defeitos. Eu também tenho meus problemas. E não está condenando, não está julgando, não está afastando, excluindo os outros. Eu falo porque eu tenho esse problema também. Não é porque a gente está aqui na frente que eu não vivencio isso. Por isso que é ótimo a gente estar estudando, porque a gente está aprendendo a lidar com as nossas próprias dificuldades. Porque se a gente não estiver atento a elas, como que a gente vai modificar? A intenção é sair um pouco melhor da encarnação do que a gente ficou. Essa é a finalidade de estar encarnado aqui. É para isso o principal objetivo. Mas eu preciso estar atento aos problemas que eu tenho. Então, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Por quê? Porque todos são filhos de Deus. Então, no fundo, todo mundo tem uma coisa boa dentro dela. Então, a gente precisa estar buscando focar as coisas boas do semelhante. Está procurando olhar a parte boa e não criando aversão por se fixar no negativo. Então, é uma dificuldade nossa. A gente precisa estar buscando vivenciar como irmãos essa vivência que Jesus nos pede, que o Pai quer, que é Pai, Deus é Pai, que é a união dos seus filhos. E essa dobra aqui, essa centelha vivaz, essência espiritual, todo mundo tem. Todo mundo tem uma coisa boa. E quando a gente tem uma dificuldade com a pessoa, está ali perto, num relacionamento, é difícil, e daí chega uma outra pessoa de fora e começa a conversar com ela e a conversa flui de uma maneira ótima. E que vergonha que a gente não passa por esse bloqueio que a gente tem com aquela pessoa. Vem uma outra pessoa e sabe conversar com ela, puxar assuntos interessantes. Veja, então como que a gente fica? Então é isso. A gente tem que buscar a parte boa das pessoas e não se bloquear nas dificuldades que todos nós temos e vivenciamos. Isso daqui está no Pão Nosso, né? Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. Então olha só, que obrigação que nos põe diante daqueles que têm problemas mais sérios. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. E aí? Como que a gente vai ter compaixão? Como a gente age com os nossos inimigos? Com aqueles que a gente tem mais dificuldade, que estão em erros mais graves. Cada um tem um tempo de evolução. E o Espiritismo ajuda a gente a entender isso, que cada um está num grau evolutivo, para que com essa compreensão a gente aceite o outro como ele é, não concordando, não endossando os erros dele, mas dando todo o apoio necessário para que ele se modifique, aceitando ele como ele é, sem condenação.
daí sim pode nascer o sentimento de compaixão dentro da gente. E deve nascer. Mas é preciso que a gente trabalhe as nossas dificuldades primeiro, para que ele floresça. O mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores de inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente, com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. É onde caímos nas obsessões. As leituras aqui estão cheias, mostrando os problemas obsessivos, que vão centenas, milhares de anos para que se modifique esse patamar. Depois vindo junto na mesma família, sente aquela repulsa entre irmãos, com pai e mãe, tudo para resolver problemas obsessivos. E a gente já tem muitos problemas obsessivos. A gente tem aqui na quinta-feira, trabalho de desobsessão. Todos passamos por problemas obsessivos, mais leves ou mais graves. E se a gente não estiver atento, a gente vai arrumar outros nessa encarnação. Então a gente precisa estar muito atento para que essas dificuldades não venham a virar isso, do mal contra o mal nosso contra o mal do nosso semelhante, aonde a gente fica preso e em situações dificílimas para serem trabalhadas e dissolvidas. Então veja só como é que a gente precisa estar atento com essas dificuldades nossas, por muitas vezes não concordarmos com os nossos semelhantes. Bom, agora eu vou ler um trechinho do Evangelho, que é a historinha aqui do Evangelho que conta, né? Que do amai os vossos inimigos, que que vem contar muito bem a situação, né? Estamos no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Então toda a lei, todos os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que queríeis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Então você vê que toda a lei, todos os profetas estão resumidos nesse mandamento. E veja a dificuldade que a gente tem nos nossos relacionamentos. Então, para a gente chegar nessa compaixão, a gente precisa trabalhar e bastante, né? E daí ele fala a parábola aqui em seguida, que a gente vai também ler aqui. Então, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo,
se lhes apresentou um deles que devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhos restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que ele tinha para satisfazer sua dívida. Bom, isso é a gente que estamos endividados com cartão de crédito, cheque especial, com tudo que a gente tem direito pelas nossas vidas passadas. Nós estamos nessa situação. E o Pai nos concede o favor do esquecimento e a possibilidade da encarnação, diante de todas as dívidas que a gente tem. Olha só como é que o Pai está sendo misericordioso com a gente. Então vamos dar sequência aqui, né? O servidor lançou-se-lhe aos pés, suplicou-lhe dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e lhe remiu a dívida. Então, Deus é tocado de compaixão pela gente. Qual pai que não dá uma nova oportunidade para os filhos? Então, a gente está reencarnado. Essa é a compaixão que o Pai dispensa a todos os filhos. Porque nós imploramos para ter essa possibilidade. Temos dívidas enormes para trás, mas temos a gratidão, o privilégio de termos o esquecimento, de chegarmos aqui zerado e começarmos uma nova vida. Olha só, que compaixão, isso é compaixão do Pai para com a gente. Então vamos dar sequência à leitura. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, uma conta bem menor, tomou-o pela garganta, quase sufocando, e dizendo-lhe: restituí-me o que deves. E seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e se indo, fê-lo colocar na prisão, para nela o ter, até que lhe restituísse o que devia. Então você vê, diante das compaixão que o Pai tem com a gente, nós não agimos assim com aqueles que têm uma dívida muito menor com a gente. Não é o caso nosso. Quem que é o rei aqui? É Deus. Então a gente veja como é que a gente age com o nosso semelhante. A gente voa no pescoço. Se não voa pessoalmente, voa em pensamento muitas vezes. Olha só. Estamos perto da compaixão? Como que vai nascer esse sentimento? É tão belo dentro da gente. A gente primeiro precisa enxergar as dificuldades e trabalhar, se esforçar para vencê-las, para poder começar a nascer a compaixão dentro da gente. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar ao seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo ouvir, disse-lhe: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devíeis, porque me pediste isso. Não seria preciso, pois, que tivesse piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração o seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. Então essa foi a parábola que o Jesus falou para aquele doutor da lei, né?
perguntando qual que era o maior mandamento. Então, tá aí como que a gente age comumente em nossas vidas e como é o ideal, né? A gente agir. Para isso a gente está aqui dentro, ouvindo todos os dias o Evangelho, que nos mostra, nos traz muita lucidez. Por isso que é a necessidade da gente estar tanto aqui dentro, para que os propósitos de Jesus estejam cada vez mais vivos dentro da gente, para a gente pôr em prática aí no nosso dia a dia. Porque se a gente não estiver se esforçando para praticar no dia a dia nosso, qual a vantagem da gente estar aqui dentro? Só vir receber? Eu acho que é essa a responsabilidade que o Espiritismo traz para a gente. Joga a responsabilidade nas nossas mãos. A gente vai ser o construtor da nossa própria felicidade com o esforço que a gente fizer em tratar o nosso semelhante, porque toda a lei e os profetas estão aí. Fazer para o outro o que a gente gostaria que nos fosse feito. E no nosso dia a dia, como é que a gente tem feito com a maioria, com aqueles que a gente não tem muita afinidade? Como a gente tem tratado? Então é isso que a gente precisa ter consciência e se esforçar para modificar as dificuldades que são naturais de todos, né? São naturais, mas a gente precisa ter consciência e trabalhá-las para que a gente seja feliz, realmente. Então, no maior mandamento, o 4, para encerrar, né? Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito, que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, que é a maior dificuldade da gente. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu desejo que a gente se esforce e trabalhe, né? Porque só esses sentimentos da gente, das nossas dificuldades, a gente se esforçando, não para com aqueles que a gente tem afinidade, mas está abrindo para com todos, porque é isso que o Pai quer, união dos seus filhos e união com aqueles que a gente tem dificuldades, para a gente estar mais atento para não cairmos em dificuldades que podem trazer dificuldades ainda maiores. Eu acho que é para isso que a gente precisa estar muito bem atento, para que a gente vá caminhando rumo ao exemplo de Jesus, que ele veio amar, ama e está sempre pronto a auxiliar aqueles que estão se esforçando nesse caminho, né? Porque ele é o verdadeiro exemplo de amor pela gente. Como a gente deve proceder como irmãos. Boa noite.